não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Baseado nesses critérios e alguns outros, né? Aí eu comecei a descobrir quem são os agentes históricos possíveis. Então você vê, por exemplo, as grandes religiões, é claro que são agentes históricos, porque elas têm este modo de formar cada geração dentro de uma unidade de consciência que se prolonga ao longo do tempo. Ela pode aumentar, pode mudar um pouquinho, mas no fundamental não pode mudar. Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, você pega a religião judaica, né? Vai fazer 5.000 anos que Moisés desceu lá do Sinai com os mandamentos, e os caras estão lá até hoje seguindo o que Moisés falou. Então isso aí, claro que houve perda, houve empobrecimento, esse é óbvio, tá certo? Mas no fundamental continua a mesma coisa, não é isso? Do mesmo modo, o cristianismo, a igreja católica, os caras estão fazendo a mesma coisa há 2000 e tantos anos. Então, claro que as grandes religiões têm que ser admitidas como agentes históricos, né? Segundo tipo de agente histórico é as grandes famílias dinásticas cuja existência contínua atravessa vários séculos e às vezes milênios, não é isso? Então, em terceiro, você tem as famílias dinásticas que não são reais, como por exemplo os Rothschild ou os Rockefeller. Você vê que as ações deles prosseguem ao longo das gerações de uma maneira coerente com os interesses fundamentais da família. As pessoas sacrificam as suas veleidades pessoais ao interesse da família, porque ele sabe que ele depende disso, né? Hoje nós temos já a família Soros. O Soros inventou uma dinastia. O filho dele é a imagem copiada dele. Mesma coisa, mesma cabeça. Então só tem 2 gerações, mas você vê que está continuando. Até quando vai continuar, não sei. Mas nós podemos dizer, a família Soros é um agente histórico, né? E também você tem que levar em conta as sociedades secretas e iniciáticas. Porque o que é a iniciação? É uma série de rituais que moldam a cabeça das pessoas de modo que elas continuem fiéis ao mesmo corpo de princípios e objetivos ao longo das gerações. Como, por exemplo, as tarikas. Em árabe, certo? É turuk. Tarika quer dizer palmeira, quer dizer caminho, né? Então, essas tarikas ou turuk, elas vêm desde o tempo de Maomé. Para cada uma você tem uma árvore genealógica. O sheik fulano deu iniciação para o sheik fulano, que deu iniciação para o outro, para o outro, e aquilo vai continuando ao longo do tempo. E a unidade não é só linear ao longo do tempo, mas ela se espalha a toda uma geração, a toda a geração dos membros atuais. Por quê? Pelo tipo de disciplina e de obediência. Na tradição, que eles querem chamar Sufi, não é um termo que na verdade nem existe, foi inventado depois, ao ditado de que o discípulo está nas mãos do sheik, como o cadáver está nas mãos do lavador de cadáver. Na religião islâmica, quando o negro morre, tem que lavar o corpo dele antes de enterrar. Então, é evidente que o cadáver, né, não fica se mexendo enquanto está sendo lavado. Ele está totalmente passivo, totalmente entregue nas mãos do lavador de cadáver. E
o sheik tem autoridade total sobre o discípulo em todos os aspectos da sua vida. Não é assim só no ponto doutrinal. Não. Você tem que obedecer assim na sua vida diária, o seu modo de se vestir, o seu modo de cozinhar, o seu modo de comer, o modo de tratar a mulher, tudo isso está à mercê de um sheik. Então, por isso, essas taricas podem durar 1000 e tantos anos e continuar com a mesma ação ao longo dos tempos. É evidente que essa ação ela é discreta, ela não vai tentar interferir, sei lá, numa eleição, numa coisa assim. É uma coisa de mais longo prazo e mais como é que se diz, mais sutil, né? Mas a sua força de continuidade é absolutamente inegável, né, senhor? E existem também outros tipos de grupos que não têm, às vezes, vamos dizer, a formalidade de uma sociedade secreta, tá certo? Mas tem os instrumentos de continuidade ideológica garantido. Por exemplo, se você quer garantir a continuidade ideológica num país, basta você dominar as universidades, né, e só aceitar teses que estejam de acordo com os interesses do grupo dominante. No Brasil, por exemplo, se você perguntar quantas teses anticomunistas foram, não digo nem aprovadas, eu digo aceitas para exame, ao longo dos últimos 50 anos a resposta é nenhuma. Nenhuma. Portanto, você tem uma unidade formativa que se prolonga no tempo, né? Se você, numa época, numa geração, você consegue criar a unidade ideológica entre as várias teses aprovadas, você garante a continuidade deste poder ideológico na geração seguinte, que fará a mesma coisa e assim por diante. Tá certo? Então, este tipo de ação, embora menos formal do que as sociedades secretas iniciáticas, também tem a continuidade de ação, né, ao longo do tempo. Quando você examina, por exemplo, qual é a relação entre isso aí e uma classe social, você vai ver que uma classe social não tem essa capacidade, né? Mas um grupo desses pode tomar posse dos meios de atuação pertencentes a uma classe social e assim, né, prolongar ao longo dos anos, das décadas e até dos séculos a continuidade do seu poder de influência. Então, esses são alguns exemplos de agentes históricos reais. Você vê que nós estamos, a distância que nós estamos da ideia de classe social, de nação, de raça. A ideia da raça como agente histórico é a mais absurda do mundo, porque, por definição, dentro de uma raça tem gente que pensa as ideias mais diversas, né? Se você pegar a raça negra, bom, a raça negra tem cara ligado a religiões africanas, tem católico, tem protestante, tem ateu, tem comunista, tem tudo. Quer dizer, como é que esta raça vai ter uma unidade de consciência suficiente para fundamentar uma ação histórica ao longo das décadas e dos séculos? É absurdo, tá certo? Então, todas as pessoas que usam os nomes de nações, de classes ou de raças, tá certo, como nomes de agentes históricos, estão todos usando figuras de linguagem como se fossem coisas reais. Então, essa é uma história feita apenas de palavras e de impressões verbais que chegam no ouvido dos idiotas, tá? E, claro que, se esse tipo de engano ou de engodo interessa a um determinado agente social, agente histórico real, e isso vai se prolongar ao longo do tempo. Essa história, por exemplo, a história marxista, que no Brasil, por exemplo, o marxismo dominou a atividade historiográfica durante décadas, né? Isso aí pode acontecer, tá certo? Mas é claro que a história real não é a história tal como os agentes estão contando, mas é a história dos próprios agentes. Essa é a história real. Não é isso? Então, é mais ou menos como assim, o lobo contando para Chapeuzinho Vermelho o que aconteceu com a avó. Mas o que aconteceu com a avó, o que aconteceu realmente não foi a história da avó, foi a história do lobo. O que o lobo fez, né? Aqui é a mesmíssima coisa. Então, este Augustin Cauchy,
ele, no começo do século XX, ele ainda jovem, ele colocou esse problema, não nesses termos. Quer dizer, ele não fez o exame teórico que eu estou fazendo. Ele não se interessou pela questão teórica geral do agente histórico, mas ele perguntou quem foi o agente histórico da Revolução Francesa. E viu que daí ele não podia responder, por exemplo, os 3 estados, né? Os 3 estados não podem ser agente de nada. Né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, a nobreza, dentro da nobreza tinha tudo. Tinha desde os amigos do rei até os caras que queriam matar o rei. Então, como é que essa nobreza, essa aristocracia, podia ser um agente histórico? Tinha que haver outro agente histórico dentro dela, dominando partes dela e utilizando, né, essas partes como instrumentos da sua ação. E ele então descobriu um negócio que se chamava os clubes de pensamento. O que eram os clubes de pensamento? Eram entidades que se espalharam pela França inteira, criando discursos uniformes de propaganda ideológica e passando aquilo de geração em geração e criando de geração em geração os seus novos porta-vozes. Isso aí durou quase um século antes da eclosão da Revolução Francesa. E ele viu, o único fator constante que teve, constante e suficientemente forte para mudar o curso da história, foram esses clubes de pensamento. Não foi a nobreza, não foi a burguesia, não foi o clero, foram esses caras. Né? E fez uma série de estudos nos quais ninguém quis prestar atenção, porque a ideia, vamos dizer, da classe social como a gente estava tão impregnada na cabeça. Cabeça tanto dos esquerdistas quanto dos conservadores, eles sempre discutiam uma coisa assim, né? Houve alguns historiadores que perceberam que havia um outro elemento mais sutil ali em ação. Por exemplo, Hippolyte Taine, o autor do livro As Origens da França Contemporânea, eu considero um dos grandes livros de história de todos os tempos, embora haja erros factuais, que a gente, no tempo não tinha documentação suficiente, ele falhou nisso, falhou naquilo, mas no essencial, ele apontou um fator fundamental, que foi a unificação da linguagem da sociedade francesa. E essa linguagem foi se afastando cada vez mais da experiência comum e concreta e se pegando em discursos abstratistas. Por exemplo, esse próprio discurso das classes sociais é um discurso abstratista. Tá certo? E isso foi criado pelos clubes de pensamento. Houve no começo do século também um historiador chamado Hollard escreveu muita coisa contra o livro do Taine, mas hoje nós sabemos que o Hollard estava errado e o Taine estava certo. Né? No essencial, não nos detalhes. Diga. Esses clubes de pensamento, a gente tem alguma ressonância nas universidades? Não, as universidades não eram tão importantes, você não tinha tanto. Quer dizer, a expansão do ensino superior não era tanto na época. Ao contrário, você vai ver que quando as universidades assumem o papel decisivo que elas têm hoje, esses clubes exerceram influência dentro delas. Então as universidades são órgãos dos clubes de pensamento, como depois se tornaram órgãos dos partidos políticos, etc, etc. Né? Então não foi tanto a universidade. Esses clubes eram assim, eram pessoas de profissões diversas, eram militares, jornalistas, padres, muitos nobres, tá certo? E eles passavam então o seu discurso anti-establishment, o discurso contra a monarquia e contra a religião, contra o catolicismo, e espalharam isso sobretudo entre a nobreza, porque eles eram intelectuais, eram muito bem recebidos nos salões elegantes da época, no meio do clero e no meio dos militares. Né? Se você pensar o povão, eles não estavam nem ligando para o povão, eles procuravam somente pessoas que tinham algum poder decisório. Tá certo? Então eu vou ler aqui o que escreve aqui o Yves Morel sobre esse pedacinho do pensamento do Augustin Cauchat. Ele então está falando da classe política que surge a partir dos clubes de pensamento, e dessa classe política não é em nada comparável aos 30 tiranos de Atenas. Ela não instaura
a ditadura de uma oligarquia, de um clã, de uma classe, mas ela tem por papel fundamental a elaboração de uma psicologia coletiva. Quer dizer, eles não estão disputando cargos, né? Eles estão disputando o poder sobre a psicologia coletiva. Nunca ninguém tinha feito isso antes, né? A elaboração da psicologia coletiva do comportamento, dos reflexos e das crenças e convicções fundamentais da nação. Pois, bem evidentemente, isso aqui é importantíssimo, um povo livre, composto de indivíduos perfeitamente autônomos, não pode conceber racionalmente, explicitamente e de maneira consciente e clara a sua unidade moral. Mas o povo inteiro de uma nação, se ele for composto de indivíduos independentes, como é que ele vai compor uma unidade moral? Você vai reunir 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas e discutir? Ficaria discutindo o resto da sua vida. Tá certo? Ele não pode discernir o seu interesse coletivo e julgar de maneira saudável das iniciativas próprias a satisfazer esse último. Quer dizer, quais são os interesses fundamentais da nação? Você imagina no Brasil, por exemplo, 200 milhões de pessoas. Agora vamos discutir quais são os nossos interesses fundamentais e como atendê-los. Ia ser um caos total. Então, alguém tem que formular essas ideias e passar para a maioria. A maioria não vai nem discutir. E ele não pode, é materialmente impossível, deliberar de maneira permanente na praça pública para tentar defini-lo, quer dizer, o interesse nacional. São, portanto, os clubes, depois os partidos, constituídos sobre o modelo da sociedade de pensamento, que asseguraram a gênese, que vão elaborar essas convicções e as inculcarão pela sua ação de proselitismo e de propaganda, notadamente por fórmulas simples em forma de slogans, através de slogans, né? Estereótipos, palavras-chave, né? Pronto, chegou um número de vezes que quantas vezes no Brasil você ouviu repetido a palavra ordem democrática nos últimos meses? É o tempo todo. Todo mundo representa a ordem democrática, né? Que lhe darão as palavras de ordem e as regras de conduta e solicitarão a sua adesão pelo sufrágio. Essas convicções não são senão fórmulas verbais que resumem esquematicamente e caricaturalmente conceitos éticos e políticos sumários. Então, a democracia, né, contra a discriminação, todas essas coisas que hoje nós estamos acostumados, né? Então, naquela época os termos eram outros, mas basicamente funcionam do mesmo jeito. Só que aqui, o Augustin Cauchat não estudou essa parte, porque não existia no tempo da Revolução Francesa. Mas, com o tempo, não foram só princípios éticos e políticos que foram impostos por essas agências, mas também princípios políticos, né? E políticos, legais, religiosos e científicos. Por exemplo, você vê hoje, se você é, por exemplo, contra tomar vacina, você mobiliza contra você todos os clubes de pensamento, né? Acaba com a sua vida pelo simples fato de você, por exemplo, eu sou testemunho de Jeová, eu sou contra tomar vacina, eu sou contra doar sangue. Você está lascado. Quer dizer que o consenso dito científico é imposto da mesma maneira, através de slogans, através de chavões infinitamente repetidos, né? Enquanto tais, elas não são de maneira alguma ideias chamadas à discussão, ao debate. Portanto, a colocação em questão e a controvérsia no quadro da confrontação de uma pluralidade de opiniões diferentes e frequentemente mutuamente opostas. Elas não estão aí para ser discutidas. Elas têm o caráter terminado, fechado, definitivo, duro, do conceito que se pode recusar ou analisar, mas não se pode alterar, afinando
para enriquecê-lo pela discussão e o aperfeiçoamento. Não há possibilidade de discutir a coisa. Você pode até alterar um pouco, mas você não vai discutir, né? Ao mesmo tempo, elas não têm a riqueza intelectual, a elevação moral, a sutileza de raciocínio de certos conceitos filosóficos. Elas se assinalam antes pela pobreza, pela secura e o simplismo das fórmulas que as exprimem. E os chavões e palavras de ordem que os impõem e com os quais elas se confundem. Então, isso aí já é, desde o tempo da Revolução Francesa, um rebaixamento formidável do nível da discussão pública, porque não há mais discussão pública. Só há a repetição e a imposição desses slogans. E a área abrangida por esses slogans, se começou com princípios éticos e políticos voltados contra a monarquia e contra a igreja, se expandiu formidavelmente, abrangendo a ciência, a educação, a pedagogia das crianças, tudo, os hábitos domésticos, o casamento, o sexo, absolutamente tudo. Então, por incrível que pareça, este tipo de atividade dos clubes de pensamento, hoje em dia, é o que se chama de atividade intelectual. Quando é exatamente a negação de toda atividade intelectual. Quando você pega, por exemplo, esse pessoal da direita, não é nem da esquerda, né, os chamados críticos da esquerda, né, os Quins Catacoquinhos, os Alexandre Fruta, o Arruinaldo Azevedo, o Rodrigo Cocô, o que é o discurso dele? A repetição de slogans liberais do começo do século, da escola do von Mises, e nada mais. Isso é totalmente, vamos dizer, a discussão disso é totalmente impraticável. Não é possível discutir isso. Você só pode estar contra ou a favor. Portanto, a esse grupo de slogans da direita, o pessoal da esquerda impõe lá os seus slogans de esquerda. E não vai passar disso. E isto no Brasil é tido como atividade intelectual. Você vê a que ponto nós baixamos. Se você perguntar para mim, o Christian Donkey é um intelectual? Nunca. Ele é um repetidor de slogan da esquerda. Né? O Lobão e o Arruinaldo Azevedo são intelectuais? Não, são repetidores de slogan publicitários da direita. Direita liberal, em geral. Kim Catacoquinho é intelectual? Fala, claro que não. Né? Joel Dinheiro é intelectual? Fala, claro que não. É um repetidor de slogan. E nesse mundo, então, não existe espaço para a efetiva troca das ideias. Porque só pode haver troca das ideias quando há intercomunicação entre as consciências, entre as pessoas se entendem umas às outras, como é normal, vamos dizer, no debate filosófico. Você pode pegar pessoas que representam estilos ou escolas de pensamento totalmente diversas, mas que uma entende o que a outra está falando. Não é isso? E isso se tornou absolutamente impossível. Eu vejo, por exemplo, o que o pessoal escreve a meu respeito, não é que é contra, é que eles não estão entendendo nada, mas absolutamente nada. E nem, vamos dizer, as questões mais óbvias que o texto sugere na primeira leitura, eles percebem. Por exemplo, ele quis aqui formar um movimento de direita ideológico usando pessoas de baixo nível cultural. Eu digo, se era isso, por que eu comecei estudando negócio tipo alquimia, astrologia, religião comparada, budismo, né? Por que eu fiz isso, meu Deus? O que isso tem a ver com a ideologia da qual você está falando? Isso quer dizer que nem aquilo que o texto sugere, em primeiro lugar, na primeira vista, nem isso eles pegam. Também, o cara é ideólogo do governo. Ideologia, por definição, é um produto coletivo. Uma ideologia se forma nas discussões internas de um movimento ou partido político, meu Deus do céu. Nisso aqui, todos os autores marxistas concordam que é assim. Você não pode inventar uma ideologia. Um homem sozinho não pode inventar uma ideologia, segundo eles.
E segundo os sociólogos também. Agora, se você pega a minha obra, toda ela foi elaborada na mais absoluta solidão, sem ter um único interlocutor. Eu comecei a ter um interlocutor, mais ou menos, né? Interlocutores péssimos, Deus, depois do ano 2010. Por aí. Mas aí a obra já estava pronta, meu Deus do céu. Você pega ali, sei lá, o Jardim das Aflições, ou o livro sobre Aristóteles. Eu estava debatendo aquilo com quem? Com ninguém. As pessoas nem. Até quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, que é um livro mais popular, as pessoas não entendiam o que eu estava falando de tão estranho que era para eles. Então, como é que o cara pode ser um ideólogo solitário? Um ideólogo sem movimento político? Claro que depois de anos a fio, né, aquilo exerce uma influência sobre algum grupo ideológico que absorve uma parte ínfima do que eu disse e com isso forma, sei lá, um conjunto de slogans que eles usam do jeito deles. Mas o que eu tenho a ver com isso? Quer dizer que eu agora serei responsável pela interpretação grosseira que qualquer Lobão, ou Reinaldo Azevedo, o Kim Catacoquinho deu as minhas palavras, eu sou autor disso. É uma coisa evidentemente tão grosseira, tão estúpida, que não dá para você discutir. Né? Mas pensa que eu que eles não entendem. Vocês não viram o exemplo que eu dei do Christian Donkey e do Fernando Cagada? Eles não entendem o texto da escola de Frankfurt, que eles acreditam representar. Eles realmente não entendem o que estão lendo. Textos que são da especialidade deles e da sua ideologia. Você pensa que é só eles que são assim? São todos assim. Né? Henri Bucetalho, Felipe Feto, estão todos assim, meu Deus do céu. Agora, você pensa o que era a vida intelectual brasileira 30 anos atrás. Eu dei a lista, por exemplo, de jornalistas que tinha na época. Mas a queda foi tão grande que não é só uma queda, não é que a coisa caiu de nível, não, ela se transformou em outra coisa completamente diferente. Como é que eu vou comparar, por exemplo, sei lá, a discussão entre, sei lá, o Carlos Lacerda e alguns sujeitos da esquerda da época, né? Com a discussão entre o Henri Bucetalho, né, e alguém aí da direita hoje, o Reinaldo Azevedo, ou o Lobão. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Então, eu estou dizendo que isso é o problema mais grave do Brasil. O resto é brinquedo. A dívida da Previdência é brinquedo perto disso, porque foi isso que criou a dívida da Previdência. Você vê como é que você pode botar um partido lá em cima e deixar o partido roubando bilhões durante décadas, né? E levar tempo para o pessoal perceber o que está acontecendo. Quer dizer, nem no bolso mais você sente dor, Você ficou tão insensível que esvazia o seu bolso, você não sente nada. Você vê 70 mil homicídios acontecendo por ano e você não percebe que está acontecendo nada. Então é claro que foi uma descida de nível de consciência que está raiando o animalesco. Né? E esse pessoal, se você botar todos eles na cadeia, ainda tem problema, você não tem quem botar no lugar deles. Nós não formamos gente suficiente para botar no lugar deles. É isso? Então, este estudo, por exemplo, eu estou fazendo sobre quem são os agentes históricos. Né? Outro dia me escreveram aí a respeito da Débora Barbosa, dizendo, não, essa Débora Barbosa ela é agente do eurasianismo, ou não sei o quê. Não, calma aí. A Débora Barbosa está estudando esse assunto do ponto de vista historiográfico. É raríssimo você ver no Brasil historiadores ligarem para sociedades secretas, para os serviços secretos. No Brasil é como se isso não existisse. Por exemplo, a história inteira do século XX mostra que os serviços secretos expandiram a sua área de ação até abranger a vida inteira da sociedade. Se você pegar a KGB, você pensa que fazia espionagem? Não, a KGB dirigiu o movimento editorial, dirigia a medicina, dirigiu o ensino, as universidades, tudo. Então como é que você vai entender a história do comunismo sem a KGB? Ou mencionar a KGB como um mero detalhe. Agora,
Quantos livros surgiram no Brasil sobre a KGB? Eu conheço 2, o daquele rapaz do Paraná, que era da comunidade ucraniana, acho que chamava Jorge Spatov. E depois o do menino lá da Tchecoslováquia, né? O Mauro Abranches, né? E você também tem alguma coisa que no tempo do Carlos Lacerda ele mandou traduzir de uma autora francesa, mas pouquíssima coisa. Eu digo, acho que você não tem 10 livros sobre a KGB no Brasil. Agora, quantos livros sobre o comunismo? Milhões. Né? Esse pessoal todo que faz da direita, eles leem lá o Fomises e descobriram que a economia socialista não funciona e começa a descer o pau. O que eles sabem da KGB? Absolutamente nada. Então, esse pessoal liberal é tudo tão imbecil que eles acreditam o seguinte, que o fato da economia socialista não funcionar prova que a KGB também não funciona. Eu digo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, a KGB, em matéria de serviço de inteligência, foi o maior do mundo. A KGB penetrou no governo americano com a profundidade que vocês não imaginam. É o que dizia a Diana West, o que houve aqui não foi infiltração, foi ocupação, no tempo do governo Roosevelt. Né? Leiam o livro dela, vocês vão ver se isso não é verdade. Então, em geral, o que se publicou sobre isso no Brasil, o que chegou ao conhecimento do povo brasileiro a respeito disso, foi coisa escrita ou por comunistas, tá certo? Ou por propagandistas de ideias liberais. Livro sério sobre a KGB, eu acho que só teve esses 2. Né? E o do Spatov é um livro que está muito atrasado, porque ele conta a história até as décadas de 60, e daí para, não tem mais nada. Né? E eu mesmo coloquei alguns livros sobre isso em circulação. As pessoas podem gostar, podem não gostar do livro. Por exemplo, aquela menina Débora Barbosa falou mal do livro do Ion Mihai Pachepa. Eu não sei o que ela diz a respeito, mas sei que ela não gosta. Né? Eu também não sei o que pensar a respeito. Então, quem sou eu para poder confirmar o que o chefe da inteligência romena está dizendo sobre o que aconteceu naquela época? Não tem a menor condição de conferir isso. Aliás, eu acho que ela também não tem. Mas eu tenho minha opinião, ela tem a dela e daí. Mas a presença da Débora Barbosa é uma coisa auspiciosa, porque ela está estudando esse negócio nas universidades, ela é uma historiadora. Né? Ela não é uma agente da KGB, nem anti-KGB, nem agente maçônico ou anti-maçônico, nem agente judaico ou anti-judaico. Não, ela está escrevendo tudo isso como parte de uma formação científica que ela está obtendo. Ela pode acertar, pode errar como todo mundo, mas no mundo inteiro existem estudiosos disso. No Brasil não tem. Né? No Brasil só tem palpiteiro. Ninguém estudou isso. E, pelo fato de eu haver estudado, eu me tornei um personagem incompreensível. Porque eu estava lá também contando a história da KGB, a história do Foro de São Paulo, e daí aparece o cara, o pessoal da direita diz, ele é o crítico da esquerda. Eu não, o crítico da esquerda é o Alexandre Fruta, o crítico da esquerda é o Kika Taco-Coquinho. Eu sou um analista científico da esquerda, meu Deus do céu. Eu descobri coisas sobre a esquerda que nenhum analista tinha descoberto antes. Eu criei métodos para isso, usei os métodos consagrados da ciência social, mas também criei mais alguns, que estão lá na minha apostila Questões de Método nas Ciências Sociais. Então, imagina se eu ia gastar minha gasolina fazendo crítica da esquerda. Crítica da esquerda qualquer deputadinho da direita faz, pô. Qualquer Kika Taco-Coquinho faz, qualquer Alexandre Fruta faz, qualquer Lobão faz. Né? Agora, e as análises que eu fiz? Análises com base nas quais fiz previsões acertadas durante 20 anos. Me mostra uma previsão acertada que esse pessoal fez. Nunca. Não são capazes. Claro que pode chutar, né? Mas dar uma previsão e fundamentá-la cientificamente e acertar, nunca fazem. Então, significa o seguinte, a discussão, a suposta polêmica entre eu e esses meus críticos da direita ou da esquerda, é assim, um desnível intelectual monstruoso, gente.
monstruoso. Né? Então é por isso que você vê que de repente aparece o cagado tendo reação histérica. Ele é lixo humano, etc. Bom, antes lixo humano do que merda animal. Né? Então, eu estou muito ofendido porque ele me chamou de lixo humano. Eu espero que ele faça isso mesmo, porque deve estar doendo. Os amigos dele estão tudo indo para a cadeia, a carreira política dele está acabada, né? E ele vai dizer, tudo culpa daquele Olavo. Ele está com raiva, então vai xingar pior ainda. Mas o pior é que ele acha que isso não é apenas expressão do seu sofrimento, ele acha que isso é polêmica intelectual. Né? E isso mostra que nós estamos num estado de loucura mesmo. Só que esse tipo de gente tomou conta de toda a mídia dita cultural. É só isso que você encontra hoje. Você não tem um analista político sério, na esquerda ou na direita, nenhum, exceto os meus alunos, evidentemente, então o que sobrou. Você tem aí o Felipe Martins, né? Tem lá o Paulo Enéas, tem lá uma meia dúzia, né? Às vezes acerta, às vezes erra, como todo mundo, porém eles são analistas políticos sérios. E esse pessoal que escreve na mídia não é só palpiteiro. E expressam sentimentos, e sentimentos ruins e baixos. É só isso que estão fazendo. Então é o seguinte, não só a cultura superior no Brasil acabou, mas a mídia inteira se tornou instrumento de impedimento da volta disso. Enquanto existir Folha de São Paulo, Globo, etc., a cultura superior não vai voltar no Brasil. Porque os donos dessas coisas, os diretores, também são analfabetos funcionais. Piores do que aqueles que eles contratam, porque eles acham que esses caras são intelectuais. Imagina o sujeito que contrata o Joel Dinheiro, achando que está contratando um intelectual. Fala, bom, ele é pior do que o Joel Dinheiro, evidentemente. Então, os diretores da mídia são mais analfabetos do que os colunistas que eles contratam. E nós temos que dar um jeito nisso, eu ainda não sei como. Mas nós temos que tirar essas pessoas da profissão intelectual. Como eu tirei inúmeras... Quando eu lancei Imbecil Coletivo foi para isso. Eu vou expulsar várias pessoas da profissão intelectual. Eles que vão plantar alface, criar bicho da seda, criar galinha de Angola, vão ser torneiro mecânico, né? Arruma um emprego decente, mas intelectuais sem noção, você tem que sair daqui. O monte saiu. Nunca mais se ouviu falar deles. Né? Sumiram. Né? Teve um que era diretor da SBPC, foi virar plantador de alface no Rio Grande do Sul. Muito justo, profissão decente. Não é isso? Então, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que expulsar essas pessoas da vida intelectual. Dizer, vocês não estão qualificados, vocês estão rebaixando e envergonhando a nossa nação. Vocês têm que ficar quietos, vão embora. Né? Vocês não têm capacidade para isso, então vai estudar daqui 30 anos. Assim, você pega a obra inteira do Olavo, vai lá, se tranca e estuda durante 30 anos, talvez você aprenda alguma coisa. Né? Porque você vai ter que estudar não só a obra dele, mas também todos os livros que ele indicou, dos quais você nunca tinha ouvido falar. E até hoje não ouviu também. Né? Então, é claro que tem as pessoas que quando ouvem essas ideias, como diz aqui o Edinho, elas não veem ideias, elas veem um nicho de mercado. Né? Então aqui vamos publicar o livro do Eric Voegelin, vamos publicar não sei o quê. Esse pessoal da Realizações é assim, só vê nicho de mercado. Né? Pega lá o diretor, aquilo, o Edson de Oliveira, não leu nada disso. Não leu nada, não entende nada, tá certo? Mas posa, como se fosse ele, né? E, na verdade, o catálogo da Realização foi eu que fiz, todinho. Nunca recebi um tostão por isso. Então, podia até processar o cara por isso, mas deixa eu falar. Né? O fato é que o sujeito é apenas um comerciante de livros e posa como se fosse um reformador cultural, meu Deus do céu. Né? E são todos assim, Kim Catacoquinho, Fernando Olhodei, né? Alexandre Fruta, né? Henri Bucetalho. O que nós vamos fazer, gente, com isso aí? Não, olha, nós estamos fazendo coisa boa no governo brasileiro. Por exemplo, acordos internacionais, estamos negociando, vamos conseguir investimento, etc, etc. Mas tudo isso vem por cima. Mas a parte de baixo está podre. A sociedade está podre. Né? E nós temos que curar a sociedade também. Senão ela mesma vai destruir toda a obra que o governo está construindo. Né? Então, é isso.
Por hoje é só, eu não vou responder pergunta, eu estou muito cansado. Estou com uns problemas no olho e não consegui operar ainda. Estou ceguinho e burro. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.